O MEC, não é? Publicou as diretrizes de base, as bases curriculares das nossas escolas. E o que foi apresentado, não é, pelo MEC é uma verdadeira revolução no nosso país. Uma revolução não somente na área de ensino, mas uma revolução que irá atingir o futuro da nação. Veja, vou dizer aqui aquilo que é a avaliação real daquilo que é o conteúdo que está nessas bases curriculares, no currículo que os nossos filhos irão aprender nas escolas. Está se colocando na cabeça das crianças, dos jovens e dos adultos, uma mentalidade marxista, sem dizer que aquilo lá é marxismo. Ou seja, está sendo montado dentro da cabeça das pessoas um pensamento marxista, de tal forma que, se estas bases curriculares forem aplicadas no nosso país, do jeito que elas estão agora, daqui a 20 anos, talvez até antes disso, o Brasil inteiro vai ser marxista de uma tal forma que não vai precisar absolutamente nenhuma revolução marxista para implantar o marxismo e o comunismo no nosso país. E eu vou aqui tentar demonstrar para vocês bem rapidamente isso daqui que está acontecendo, porque é de uma urgência alarmante. Nós vamos depois fazer uma série de vídeos a respeito desse tema, porque é um tema muito preocupante, é um tema muito urgente para o futuro do nosso país, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que eu preciso primeiro explicar para você o que é a mentalidade marxista e depois explicar para você como é que isso está nas bases curriculares das nossas escolas. Então, a primeira coisa, o que é a típica mentalidade marxista? Para Marx, não existe verdade. Ou seja, para Marx, para um marxista, para o materialismo histórico, a base de tudo é a economia. De tal forma que a filosofia, toda a ciência, aquilo que se ensina na escola, tudo que nós ensinamos na escola, não existe verdade, né? Existe uma ideologia que é criada de forma interesseira e desonesta para justificar a exploração econômica e a injustiça. Ou seja, aquilo que Marx chama de economia, ele chama de infraestrutura. Em cima está toda a realidade, aspas, ideológica, né, que é montada como superestrutura em cima da economia, né, onde aqui, através do discurso ideológico, né, as pessoas são alienadas, as pessoas são tiradas dos seus interesses de classe, e é assim que os burgueses, assim que os capitalistas conseguem dominar os pobres, conseguem dominar a população injustiçada. Então veja só, não existe verdade. O que existe é economia, interesse de classe. Verdade é uma construção de tal forma que depois, né, essa construção ela é feita para explorar as pessoas. Bom, para fazer revolução, o Marx achava que a revolução iria acontecer automaticamente, não é? Ou seja, ele achava que a exploração que os capitalistas faziam em cima dos trabalhadores era tão grande que aquilo lá iria explodir mais cedo ou mais tarde, haveria uma grande guerra, e nisso ele acertou, aconteceu a Primeira Guerra Mundial, mas ele errou numa coisa, ele achava que na Grande Guerra os proletários da França iriam se unir aos proletários da Alemanha, que iriam se unir aos proletários da Inglaterra e todos iriam derrubar os opressores. Aconteceu exatamente o contrário. Para o horror dos marxistas, nessa altura do campeonato Marx já estava morto, para o horror dos marxistas, os proletários começaram a lutar pelos interesses da sua pátria.
e não contra os capitalistas. E aí isso instaurou-se uma grande crise, não é? E os marxistas começaram a perguntar, mas então, por que não deu certo? O que está errado? Para tentar responder a isso daqui surgiu, não é, uma coisa chamada Escola de Frankfurt, que é baseada na filosofia de um marxista chamado Karl Korsch. Eles fizeram uma reunião, depois fundaram o Instituto para Pesquisas Sociais e assim Horkheimer, Marcuse, Adorno, Companhia Limitada, todos os grandes pensadores da Escola de Frankfurt, eles criaram uma coisa chamada teoria crítica. O que é a teoria crítica? A teoria crítica, ela tem em vista destruir, desmontar, criticar tudo isso daqui para desmascarar os interesses classistas disso tudo aqui e então poder dar espaço para a Revolução Marxista. Então, a teoria crítica, ela tem por finalidade, não é, mostrar que não existe verdade mesmo e mostrar para as pessoas, olha só, veja o que é a família, por exemplo. A família, você acha que a família é uma coisa boa? Não, a família, na verdade, é uma opressão, ela tira a liberdade das pessoas. Por exemplo, o Horkheimer, ele diz, num artigo dele sobre autoridade e família, ele diz, veja que absurdo, qualquer menino que você põe no mesmo quarto com uma menina, chega a um certo ponto, ele vai querer ter relações sexuais com a menina. Mas a autoridade da família é tão opressora e terrível que o irmão não pensa em ter relações com a irmã. Que o menino não pensa em ter relações com a mãe. Olha que absurdo, diz Horkheimer. Como que pode? A filha não tem relação com o pai e relações homossexuais também dentro da própria família. Quer dizer, a família ela introjeta uma opressão dentro da cabeça da pessoa. E tudo isso precisa ser desmontado através da teoria crítica. Então, eles têm essa ideia de desmonte crítico de tudo, de criticar tudo. Aqui nós podemos, eu poderia me estender, mas o nosso tempo é bastante curto, mas eu poderia mostrar como isto, de forma complementar, acontece também com o pensamento de um senhor chamado Georg Lukács, na verdade, a pronúncia, Lukács, que fala de conscientização. Nós temos que educar nas escolas para conscientizar as pessoas, não é, a respeito da sua identidade de classe, sem a qual não haverá revolução. Também Mao Tse-tung, né, o comunismo chinês também vai pelo caminho da escola. E assim, aos poucos, ao longo da história, os comunistas foram despertando para a necessidade de fazer a revolução dentro da escola, coisa que inicialmente era rejeitada pelo próprio Marx. Mas a Escola de Frankfurt, né, com a sua teoria crítica, quando você ouvir a palavra, né, você tem que ser crítico, uma visão crítica, não sei o quê, deixa acender uma luzinha, né, tá lá, a Escola de Frankfurt. Quando você ouvir, por exemplo, essa questão de consciência, você tem que tomar consciência, né, dos seus direitos, etc., acenda uma luzinha, ali está, né, Georg Lukács. De tal forma que todos esses pensamentos da Escola de Frankfurt, de Lukács, de Mao Tse-tung e de pensadores também aqui da América Latina, inclusive o Che Guevara, né? Pouca gente sabe que o Che Guevara, ao contrário do comunismo que era feito em outros países, ele fez, junto com Fidel Castro em Cuba, uma revolução escolar, né? Todos esses pensamentos foram sintetizados no pensamento de um senhor chamado Paulo Freire, né? Que, com a sua pedagogia do oprimido, juntou tudo isso, junto com elementos do pensamento hegeliano de um pedagogo chamado Dewey, e fez a pedagogia do oprimido. Tudo isso aí foi reeditado, refeito, recosturado, com elementos do desconstrucionismo de Derrida, com o pensamento de Michel Foucault e assim por diante. Eu não vou me deter aqui em detalhes, para, nesse coquetel monstruoso e venenoso, produzir o currículo que os nossos queridos filhos irão ter que engolir. É o que o seu filho vai ter que engolir. Por isso, a coisa é tão importante e alarmante
não é? Que nós, primeiro passo que a gente tem que ter é tomar consciência de que essas bases curriculares são uma verdadeira monstruosidade. Então, vou ler alguns exemplos das bases curriculares só para você ter ideia, né? Por exemplo, na página 118 ele diz que o ensino da matemática deve ter em vista a matemática, uma visão abrangente do mundo e das práticas sociais. E como é que eles vão chegar a isso? Página 120 ele diz, por exemplo, que nos 3 primeiros anos do ensino fundamental, compreendeu? 3 anos de ensino fundamental, estamos falando de crianças. Você tem que ensinar para a criança o quê? A tabuada? A somar 2 mais 2 igual a 4? Deve-se ensinar por meio de conhecimentos iniciais de probabilidade e estatística, que os estudantes comecem a compreender a incerteza como objeto da matemática e o seu papel na compreensão de questões sociais, por exemplo, em que nem sempre a resposta é única e conclusiva. Ou seja, relativismo. Entende? Você não tem mais verdade. Não existe verdade, é tudo ideológico. Você mostra por cálculo de probabilidade para a criança, tá vendo? Você acha que 2 mais 2 é igual a 4? Mas veja, nem sempre as respostas são únicas e conclusivas. Relativizar, você já vai montando desde a mais tenra idade o fato de que não existe verdade, existe só interesse, né? Por exemplo, nas ciências da natureza, estudar biologia, física, química. Como é que a gente vai ensinar as ciências da natureza para os nossos filhos? Página 149, ele diz assim, né? A compreensão de como a ciência se constituiu historicamente e a quem ela se destina, ou seja, é uma construção histórica e que, portanto, a conclusão que ele vai tirar depois no final é relativa. Por exemplo, capacitar crianças, jovens e adultos para compreender as diferentes visões de mundo, contextos e intencionalidades. É para isso que você vai ensinar a ciência, não para ter ideia de verdade, isso aqui é a verdade. Não tem verdade. Existem as intenções daquilo que vai fazer. Então, por exemplo, no ensino médio, o que é que você vai fazer? Você vai desenvolver o pensamento crítico, tomada de decisão mais consciente e consistente. Ao ensinar biologia, física, entendeu? Desenvolver o pensamento crítico. Escola de Frankfurt. Hello, bom dia. Escola de Frankfurt. Pensamento crítico. Então, ainda na página 150, o desafio e a motivação de crianças, jovens e adultos para o questionamento. Gente, eu estou dando exemplos, mas isso daqui são 400 páginas de horrores. Tá? Isso aqui... Por exemplo, no ensino médio, página 186, né? O que é que vai se ensinar nas ciências da natureza? Que a cultura científica como permanente convite à dúvida. Você está entendendo? Ele está colocando aqui a epistemologia marxista, sem citar Marx, sem citar Lenin, sem citar Stalin, ninguém. Ele está colocando a epistemologia marxista na cabeça das nossas crianças. Ainda na página 186, desenvolver o senso crítico, a autonomia intelectual no enfrentamento de problemas e a busca de soluções visando a transformação social e a construção da cidadania. Mas isso aqui é aula de sociologia? Não, isso não é aula de sociologia. Isso aqui é aula de biologia, física, química.